É mais uma tragédia fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais que lucram com a misoginia e disseminação de mentiras e, igualmente, da falta de responsabilidade das plataformas. Com toda certeza. Isso... Você acha que vai sair insossa essa história? Esse é o dono do perfil, Esse é o dono, né? Eu não conhecia, para ser sincero, eu não conhecia. Mas dá para ver que é mais do mesmo. Pessoas que colocam páginas na internet com cunho oportunista e sensacionalista de ganhar likes, né? Infelizmente, as outras páginas, como a Choquei, tem exatamente esse tipo de abordagem. Agora, eu não vou só crucificar a Choquei, eu preciso dar a César o que é de César. A gente tá falando no caso do momento. No caso do nesse momento. mês já foram... Esse é o segundo caso. O segundo, mas eu quero dizer também com relação a como o sensacionalismo ele tomou conta da internet. De que forma? Você quer saber como é uma postagem sensacionalista? Os podcasts que hoje está em alta em todo canto, tem o canal oficial com a live completa e tem o canal de cortes. Os cortes. Vá observar o título, a manchete de cada um desses cortes. Todas as manchetes são manchetes sensacionalistas e oportunistas, né? Que é o que a gente chama de clickbait. O que é clickbait? Bait é isca, sabe? É isca em inglês. E clique, ou seja, é uma isca, um clique que está te iscando, você no caso é o peixe, está mordendo essa isca, para poder ir assistir o vídeo. Muitas vezes o título tem assim, eu lembro que tem um podcast Vênus, que é de duas meninas que fazem, elas colocaram a manchete assim: era insuportável trabalhar com ele. Essa era a manchete do corte de uma das integrantes infantis, que hoje já é adulta, do Castelo Rá-Tim-Bum. Quando a gente vai assistir o vídeo, ela só está dizendo o quê? Que era insuportável, entre aspas, trabalhar com o ator, porque ele fazia muita graça. Ou seja... Mas para quem vê aquela manchete, já acha que acontecia... Que é uma briga, né? Ou seja, é ou não é oportunismo? Claro. É ou não é sensacionalismo? E por que essas mesmas pessoas, as criadoras do podcast, por que elas não fazem também esse meia-culpa de dizer, não, a gente realmente usa do sensacionalismo e do oportunismo para poder ganhar likes e para poder ganhar dinheiro? Porque é assim, com o engajamento, que as marcas, que os patrocinadores veem o vídeo com alto potencial de crescimento, veem o canal com alto potencial de expansão e apostam exatamente nesses nomes. Sabe? Você quer falar, Michele? Eu quero trazer, Pedro, a fala, né, da mãe da Jéssica. Sim, é importante. É importante. E eu quero que você analise também esse episódio, né? Mais esse episódio que está dentro desse contexto, desse caso que a gente está comentando. Família que tenta, de alguma maneira, superar a perda. Ela chegava aqui chorando, mamãe pede eles para parar porque eu não tô aguentando. Faz alguma coisa, mamãe. O que eu podia fazer? Eu só gravei um vídeo pedindo eles, pelo amor de Deus, que parasse. Porque se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? Jéssica Vitória, de 22 anos, foi encontrada morta na casa da família na última sexta-feira em Araguari. A jovem morreu depois de sofrer ataques nas redes sociais. Era uma possível notícia falsa, segundo a investigação. A publicação foi feita nesta rede social com mais de 20 milhões de seguidores. A notícia de fofoca teria indicado, de forma mentirosa, um suposto envolvimento de Jéssica com o conhecido humorista Whindersson Nunes. A publicação gerou uma avalanche de mensagens e ataques contra a Jéssica. Dona Inês quebra o silêncio e, com exclusividade, conta tudo para a nossa equipe de reportagem. Eles colocaram, eles que postaram primeiro, eu choquei, eu nem sei o que é esse trem, sabe? Esse povo, mas ela me mostrou, foi eles que ela mostrou, que tava xingando ela. Falaram lá nessa página, sabe? Ela já não tava aguentando mais, porque a menina já tava com a cabeça ruim, gente, ela já não tava bem, ela tava doente, a gente tem muitos laudos dela doente, sabe? Ela não estava bem. Isso aí
né? Encarrilhou a última mesmo. Ela vem fazer essa tragédia. Não ter aguentado mesmo. A família viu de perto a simples e pacata rotina da Jéssica virar de ponta cabeça. Ela não suportou. Ela ficava deitada dentro daquele quarto ali, sabe? Direto, deitada dentro do quarto. Todo mundo aqui é testemunha, os vizinhos, a Irmandade, que é da minha igreja, não sabe? Eles vinham visitar, todo mundo orava por ela. Era aqui, na rua Floriano Peixoto, no bairro Santa Terezinha, que Jéssica morava com a família. Apesar disso, poucas foram as vezes em que a jovem foi vista. Da jovem. É triste, né? A gente acompanhar. A gente sente, né? Ela disse que, pelo menos foi o que eu percebi, que ela atribuiu isso, essa tragédia, não só a quem reagiu a ela. Mas isso não quer dizer que o veículo de comunicação também não tenha sua responsabilidade. Tem, né? Total responsabilidade, né? Até porque foi o meio de comunicação quem começou. Foi de onde teve o pontapé inicial. O próprio aviso da plataforma X, que eu tenho as minhas ressalvas com a própria plataforma, né? Por permitir certas publicações, né? Por permitir tamanha liberdade dentro da plataforma, eu tenho as minhas ressalvas com o X. Mas isso é outro assunto. Isso daí já vem para a vertente da regulamentação das mídias sociais. Mas a gente pode ver isso daqui a pouquinho. Mas é triste a gente ver como uma mãe, ela fica impotente nessa situação. Como ela se sente culpada. Olha o olhar dela, de se sentindo culpada, do tipo, eu acho que eu podia ter feito alguma coisa. Mas a verdade é que não podia. Não podia ter feito nada. Você pode até chegar para mim e dizer assim, Pedro, mas ela, se ela fosse de fato uma mãe mais enérgica, poderia ter tomado o celular, poderia ter desligado o Wi-Fi. Não resolveria. O fato é que a moça já tinha problemas, né, com depressão. Isso. Isso aí foi o estupro. Exatamente. O fato mesmo é como está a educação, a empatia do ser humano para com o outro. Esse é o problema estrutural. Essa é a raiz do problema. É o fato de outras pessoas também infelizes com a própria vida, aliás, muito provavelmente infelizes com a própria vida, que precisam deturpar o outro, precisam escancarar, vomitar ódio gratuito em cima de outra pessoa. Não, eu não vejo outra motivação para isso. Porque como você bem falou, olha, não tenho nada contra o Whindersson, muito pelo contrário, eu adoro assistir os vídeos do Whindersson porque eu rio demais. Mas o Whindersson não chega nem aos pés do Cauã Raymond em questão beleza. Então por que Você disse que gosta de assistir o Whindersson. Eu acho ele muito feio, né? Tomara que daqui a pouco venha uma avalanche de comentários. Mas pode vir, ela não vai. Mando, ao contrário. Eu mando, tu já sabe, né? O que acontece. Não vai funcionar não, tá? Mas é o seguinte, por mais que o Whindersson, independente do padrão beleza, até porque existe aquele ditado que quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso. Né? Tem esse ditado. Mas assim, a gente sabe bem que todo esse engajamento não é pelo quesito beleza, e sim pelo quesito fama, pelo quesito dinheiro, pelo quesito posição, status social. A gente sabe muito bem que é isso. E como a gente comentava nos bastidores, muitas pessoas ainda não superam o encerramento, o fim de diversos casais. Que coisa, hein? Sabe? Mas tem um documentário... E eu que ainda estou naquela fase dos casais da novela Selva de Pedra. Acho que passou há bem 50 anos atrás. Meu Deus, que geração vazia. Você tá vendo? Essa, hein? Entende como é? É a mesma coisa, né? De eu hoje, a essa altura do campeonato, ainda, né, não aceitar o fim de um casal, de uma novela que passou há décadas atrás. É uma gente muito vazia mesmo essa de hoje, viu? Cê um entende? Bando de jovens desocupados, sabe? É um problema estrutural mesmo. Eu estou rindo, mas não é do caso da moça. A gente não, tá rindo porque desses comentários da situação. O que é trágico
também traz esses pontos cômicos. Cômicos, exatamente. Lamentáveis, lamentáveis. Mas vem da formação, Pedro. Vem da formação. Eu acredito nisso. Os pais dão o celular de presente ao filho, à filha, mas não dão uma pia cheia de prato para lavar. Quanta falta faz, né? Uma não pia cheia de pratos. Não dão o quarto para limpar. Não. Todo dia. Papai e mamãe faz o seguinte, espera a filhinha sair de dentro do quarto para dizer, eu vou limpar o quarto da minha princesa. No final do dia, não procura saber como foi na escola, né? Não tem mais isso. A gente é do tempo que a mãe da gente ia olhar a cabeça para saber se tinha piolho. Isso é só um exemplo do que, né? Da preocupação do que fazia parte, né? Do cuidado. Do rol, da lista de preocupação dos pais de antigamente. Hoje é diferente. Hoje tem que ter uma roupa, um cílio postiço, uma unha postiça, um celular de última geração e dancinhas do TikTok. Essa é a preocupação. E os pais achando isso lindo, como se fosse frutífero, maravilhoso. E o resultado é esse. Um bando de gente alienada. Vazios. Crianças vazias. Que se comporta como... Eu não vou comparar com os animais. Não, porque os animais... Eu ia comparar, mas eu não posso comparar. Eu falei sobre animais, acho que foi na terça-feira passada, sobre um caso que estava acontecendo lá numa Câmara Municipal em alguma cidade do interior, acho que de São Paulo, que eu comparei inclusive o comportamento daquelas pessoas ali como verdadeiros babuínos, pela bagunça, pela a vontade inexplicável de mostrar dominância em certo local, porque é assim que os babuínos reagem, é uns contra os outros tentando mostrar dominância. Mas os animais, eles ainda têm o fator instinto. O que é que o instinto faz? Existe o instinto de caçar, o instinto de hibernar, o instinto de proteger a sua cria. Ou seja, os animais, mesmo inconscientemente, eles têm esse fator genético que é o instinto. Ou seja, eles agem porque a natureza faz com que eles ajam daquela forma. E daquela forma que eles agem, pode ver que é simplesmente como é que eu posso dizer? Mais um passo numa cadeia de eventos e que precisa ser completada, num ciclo que precisa ser completado. E que sem aquela atitude instintiva do animal, aquele ciclo não se fecha, fica incompleto. Se a mão humana coloca naquele animal, coloca naquele habitat, a gente já vê que encerra todo o ciclo, acaba com a vida selvagem. Acaba com tudo. Ou seja, a gente até quer comparar por conta da irracionalidade dos animais, mas eles demonstram ter mais sabedoria do que nós seres humanos, que somos seres pensantes, né? Muitas vezes, a nossa capacidade de pensar, ela nos frustra, ela nos torna inúteis. Essa capacidade de pensar acaba ocasionando isso daí, ó. Crianças que pensam demais, que não sabem como lidar com os próprios problemas, que não veem apoios em certos lugares. Que não sabem lidar, Pedro, com a soma. Sabe? Não consegue. Aí você está entendendo o que é que eu quero, o que eu disse no começo do programa? A forma como eu reajo a problemas, não é que a gente não tenha que sentir, né? Talvez se essa moça tivesse sentido esse problema e tivesse mais ajuda, tivesse mais empatia dos outros seres humanos para com ela, com certeza a atitude dela seria mais positiva com relação a esse caso. Talvez ela levasse mais na esportiva, do tipo, as pessoas são loucas, as pessoas não superam o fim de um relacionamento que nem sequer fazem parte da vida deles, né? Ou seja, imagina se tudo fosse mais diferente, se tivesse mais apoio. A forma como a gente reage a diversos problemas é que vai dar o desfecho, se ele vai ser positivo ou se vai ser trágico, como foi o dessa moça.